Um médium e paranormal polonês com uma história fantástica. Ele foi perseguido por Hitler, testado por Stalin, conheceu Freud, Einstein e Gandhi. Você já ouviu falar de Wolf Grigorevich Messing? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Conheci essa história ao ler este livro do professor espírita Herculano Pires, livro Educação para a Morte. Logo no começo do livro, o professor Herculano cita um outro livro, que eu até comprei por curiosidade, o título me chamou a atenção. Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, dessas duas jornalistas e pesquisadoras norte-americanas, que no verão de 1968 visitaram países do leste europeu, União Soviética, Bulgária, Tchecoslováquia, e conheceram pesquisas de fenômenos psíquicos que estavam acontecendo nesses lugares. Um capítulo inteiro deste livro é dedicado a contar a história resumida, mas contar a história de Wolf Messing, um médium paranormal que nasceu perto da Polônia, perto de Varsóvia. Ele nasceu em 1899, filho de pais judeus. Desde criança apresentava faculdades psíquicas muito evidentes. A diferença básica entre mediunidade e paranormalidade é que na mediunidade existe a interferência de inteligências de outros planos. Já na paranormalidade, a pessoa exerce faculdades anímicas, que ela própria detém. A principal faculdade psíquica de Wolf Messing era a telepatia. Ele tinha uma facilidade enorme em ler os pensamentos das pessoas e de emitir sugestões mentais e até influenciar comportamentos de outras pessoas com suas habilidades. Ele dizia que os pensamentos das outras pessoas chegavam para ele como imagens e que essa habilidade que ele tinha era fruto de leis naturais, embora a ciência oficial ainda não as conhecesse. Wolf Messing também era médium. Ele via espíritos, chegou a participar de sessões mediúnicas, mas foi como telepata que ele ficou mundialmente conhecido. Ele descobriu a sua habilidade muito novinho, com 11 anos ele fugiu de casa, e ele estava num trem indo para Berlim, estava escondido, e aí veio o chefe do trem pegar a passagem dele. E ele, sem raciocinar muito, pegou um pedaço de papel qualquer, entregou para aquele homem e pensou firmemente que aquilo era uma passagem. E o homem pegou aquele pedaço de papel como se fosse realmente uma passagem. Então foi assim, num ato de puro desespero, que o Wolf Messing descobriu o seu poder, a sua habilidade de sugestionar mentalmente as pessoas. Em Berlim, ainda muito jovem, a situação não foi nada fácil. Ele quase morreu de fome, foi parar num hospital, onde foi dado como morto, e lá ele conheceu um psiquiatra chamado Dr. Abel, que explicou para Wolf, que notou que ele tinha a capacidade de entrar em estados de catalepsia, porque ele estava praticamente sem pulso, seu corpo estava frio, mas ele ainda estava vivo. Alguns yogis conseguem ficar nesse estado por bastante tempo. E o Wolf aprendeu a controlar essa habilidade e passou até a se apresentar, tudo com seu poder mental. Então ele passou a se apresentar não apenas com essa demonstração, mas lendo pensamentos, fazendo adivinhações, encontrando objetos perdidos, e assim começou a levantar algum dinheiro e sempre enviava esses recursos, uma parte deles, para os seus familiares. Por volta dos 20 anos, ele já tinha conhecido até alguns países fazendo as suas apresentações, começou a ficar famoso. Então, em 1927, aos 26 anos, ele teve a oportunidade de ir conhecer o grande cientista Albert Einstein em seu apartamento. E Einstein estava acompanhado de Sigmund Freud, o grande psiquiatra
austríaco. Freud, que um dia declararia que, se pudesse reviver a sua vida, se dedicaria à pesquisa dos fenômenos psíquicos. E lá no apartamento de Albert Einstein, foi Freud que propôs um desafio ao jovem telepata. Ele emitiria uma ordem mental, se concentraria nela e o Wolf Messing deveria adivinhá-la. O que ele fez com certa facilidade. Ele adivinhou rapidamente a curiosa emissão mental que Freud emanou. Vá ao armário do banheiro e pegue ali uma pinça. Volte até onde está Einstein e arranque 3 pelos do seu bigode. E o Wolf Messing já estava em vias de fazer isso, e claro, eles deram risada e conteram o jovem telepata. E essa demonstração deixou esses dois gênios muito impressionados. Pouco tempo depois, Wolf Messing teve a oportunidade de se encontrar com Mahatma Gandhi. Após eles conversarem sobre política, Gandhi também propôs um desafio. Ele emanaria uma ordem mental e Wolf Messing captou com facilidade. Porém, era bem mais simples. Gandhi pediu para que ele fosse até uma mesa próxima, pegasse uma flauta e levasse a determinada pessoa da plateia, o que Wolf Messing fez fielmente. Como ele poderia adivinhar esses comandos mentais? Impossível, ele realmente tinha essa habilidade de captar as ondas mentais. O nosso pensamento também é matéria que emanamos. O paradigma da ciência oficial de que nossos pensamentos ficam circunscritos ao espaço do nosso crânio, logo irá cair. Wolf Messing também demonstrava bondade em suas atitudes. Em certo episódio, ele encontrou uma valiosa coleção de joias de uma rica família polonesa. E ao invés de uma recompensa, ele pediu ao conde, muito influente na política, ajuda para que fosse revogada uma lei que prejudicava os direitos da população judia. O que foi feito. Ele também gostava muito de usar o seu poder mental para induzir força e coragem a pessoas que estavam muito desanimadas, até pensando em tirar a própria vida. Ele também gostava de denunciar fraudes de outros ditos paranormais, porque toda vez que acontecia uma fraude, os autênticos paranormais eram prejudicados na visão dele, que muitas vezes foi taxado de charlatão. E no dia 1º de setembro de 1939, as tropas nazistas invadiram Varsóvia, invadiram a Polônia. E Wolf não poderia mais ficar na sua terra natal. No início da manhã de 1º de setembro de 1939, tropas alemãs cruzavam a fronteira com a Polônia. O objetivo era retomar o corredor de Danzig, um território que dava acesso ao Mar do Norte, mas o resultado seria um conflito muito maior. Começava a Segunda Guerra Mundial. Ele que 2 anos antes, num teatro de Varsóvia, na presença de centenas de pessoas, profetizou que se Hitler se voltasse para o leste, ele encontraria o seu fim. Numa época em que ninguém sequer imaginava que Hitler poderia ousar invadir a Polônia ou a União Soviética. Hitler ficou sabendo dessa profecia, não gostou nada disso, ele que era fascinado por poderes místicos, ele ofereceu 200 mil francos pela cabeça de Wolf Messing. E o regime nazista já havia perseguido e assassinado outros médiums, como Erich Hanussen, que sabia demais dos planos nefastos dos nazistas. E no dia da invasão das tropas nazistas em Varsóvia, Wolf Messing tentou se esconder na câmara frigorífica de um açougue, mas acabou capturado, foi reconhecido como um dos telepatas procurados pelo regime, sofreu maus tratos. Em um único soco de um oficial nazista, ele perdeu 6 dentes, foi preso e ele conseguiu escapar usando os seus poderes mentais, uma intensidade que ele jamais tinha conseguido. Ele conseguiu influenciar mentalmente os guardas
para irem para uma determinada sala todos juntos, e assim ele conseguiu escapar. E escondido num vagão de trem que levava feno, que ia para a União Soviética, Wolf Messing conseguiu fugir. Sua família ficou para trás no terrível gueto de Varsóvia, onde todos desencanaram. E após algumas dificuldades iniciais nesse novo país, Wolf Messing foi pedir um emprego no Ministério da Cultura local, e após demonstrar alguns dos seus poderes, ele conseguiu uma excursão pela Bielorrússia, onde faria as suas apresentações de poderes paranormais. Após 2 anos nessa rotina, ele já estava ficando conhecido por ali também, até que em 1941 ele foi conduzido coercitivamente à presença do ditador Stalin, que estava interessado nos poderes do telepata, estava interessado em obter informações geopolíticas por meio dele. Porém, Joseph Stalin antes obrigou Wolf Messing a realizar 2 testes dificílimos para provar os seus poderes. E Wolf Messing temeu pela própria vida. Naquela altura, Stalin já tinha executado centenas de milhares de pessoas, inimigos do regime, e a posição oficial do regime era de que nada disso existia, telepatia ou mediunidade. E Wolf Messing conseguiu passar nos 2 testes propostos. No primeiro deles, ele foi conduzido ao Banco de Moscou por agentes de Stalin à paisana, e ele conseguiu sacar 100 mil rublos do banco, apenas influenciando mentalmente o caixa. Num outro desafio ainda mais difícil, ele conseguiu acessar um departamento bem difícil do Kremlin, apenas com o seu poder de sugestão mental, fazendo com que os guardas pensassem que ele era outra pessoa, o Lavrenti Beria, que era o chefe da polícia secreta soviética. E após o sucesso nos testes, ele recebeu autorização para transitar livremente pelo país e foi ficando cada vez mais conhecido. Porém, ele nunca foi estudado em laboratórios científicos. Em 1966, o ganhador do Prêmio Nobel de Química, Dr. Nikolai Semyonov, afirmou que era muito importante estudar cientificamente os fenômenos psíquicos de sensitivos como ele. Se eram realmente fenômenos autênticos? No livro que citamos, há uma reflexão interessante da escritora Ludmila Zielinski. Ela diz que é importante lembrar que nas condições prevalecentes na União Soviética, tudo o que Wolf realizou foi constantemente examinado, criticado e, por vezes, censurado. Vivendo nesse país numa fase em que a repressão era muito grande, Wolf só conseguiria sobreviver dessa forma porque os fenômenos eram realmente autênticos. E essa mediunidade profética de Wolf Messing se manifestou em outros momentos. Ele que previu a morte de Hitler e despertou a fúria dos nazistas 2 anos antes do término da guerra, novamente num teatro cheio de testemunhas, ele previu o mês e o ano que o conflito terminaria. Porém, talvez a maior das profecias de Wolf Messing, que ainda não se concretizou, foi quando ele disse que está se aproximando o tempo em que a humanidade compreenderá todos esses fenômenos. Nada há de estranho, só há o que ainda não é comum. De fato, em mundos mais avançados, e mesmo no plano espiritual da Terra, a telepatia é algo muito comum. Todos nós lembramos de algum momento em que conseguimos captar algo que estava no ar, ou nos antecipamos e falamos alguma coisa que alguém estava pensando, ou lembramos de alguma pessoa poucos momentos antes dela nos mandar uma mensagem. Deixe nos comentários esse tipo de experiência. Tenho certeza que muitos de vocês já tiveram. Como disse Emmanuel, mentor de Chico Xavier, no livro Roteiro, vivemos num oceano de pensamentos, um oceano de vibrações. Emitimos e captamos aquilo com que nos afinizamos. Então eu vou deixar na tela final um vídeo que eu falo sobre isso. Somos muito
mais influenciáveis do que imaginamos. Também vou deixar um outro vídeo se você gosta de entender os bastidores espirituais de alguns acontecimentos históricos. O vídeo Abraham Lincoln e a mediunidade na Casa Branca. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Se você quer ajudar o canal, boas formas de se fazer isso é ver os vídeos até o final, deixar algum comentário, compartilhar, tá bom? Muito obrigado, gente, e até um próximo vídeo. Tchau!